Uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não entendem, porque pensam sempre em divisão entre ciências humanas e ciências exatas, é que na história você também tem que ter um raciocínio lógico tão grande quanto para fazer cálculos matemáticos, porque você pensar como é que funcionava um sistema antigamente, você destrinchar as classes, o funcionamento de uma civilização, de uma época, exige um esforço de raciocínio lógico muito grande também. E para você entender um tema, por exemplo, as coisas do passado, o que refletem no futuro, você precisa ter esse pensamento crítico, esse pensamento lógico, para você entender as engrenagens, como é que giram e o passado influencia o presente, que influencia o futuro também, né? E por isso eu acredito que você não pode pensar na questão do racismo hoje, pensar na questão do... Eu gosto de falar preto, porque eu vi um vídeo, cortando um pouco aqui, eu vi um vídeo de um cara que ele fala da questão do preto e do negro, né? Que tudo que é negro remete a coisa ruim. É peste negra, é período negro, é buraco negro. Tudo que é negro fica meio pro lado ruim e tudo que é preto é uma coisa meio boa, né? Você ganha uma grana preta, você ganha... Você tem um carro preto, então eu vou falar preto porque eu acho que é... Eu fui convencido por esse vídeo, foi um africano inclusive que fez um vídeo, então eu vou falar preto ao invés de negro, né? Então, para você entender a questão do preto hoje, você tem que ver as raízes dele dentro do Brasil, que foi a escravidão, né? Ele não veio como, por exemplo, um imigrante italiano que veio aqui para trabalhar, para arrumar uma nova oportunidade de vida, né? Ele veio forçado, ele veio capturado. Então você pensa só, foram 300 anos de escravidão, mais ou menos, que os primeiros registros de escravos aqui foram de 1530 a 1550 e a escravidão oficialmente acabou com a Lei Áurea. Oficialmente é a versão oficial porque a gente sabe que até hoje existe escravidão, né? Tanto que há o combate a trabalho escravo, que tem vários, inclusive políticos, que têm acusações sérias nisso, né? Bom, então vamos parar para pensar na questão do tempo em relação à escravidão, né? Como eu disse, os primeiros escravos foram trazidos em 1530, 1550, divergem algumas fontes, e a Lei Áurea só foi assinada em 1888. Temos aí mais de 300 anos de escravidão. E a Lei Áurea só foi assinada em 1888. Ou seja, nós tivemos aí cerca de mais de 300 anos de escravidão. Porém, de 1888 até os dias de hoje, 2019, 2020, dependendo de quem vê esse vídeo, ou até mais, né? Nós temos menos de 140 anos, ou seja, menos da metade de preto livre em relação a preto escravo dentro do Brasil. Uma outra coisa que tem que se falar, assim, que muita gente relaciona escravo a preto porque foram a grande maioria. E tem gente, eu vi recentemente uma certa pessoa comentando o seguinte, sei se você viu isso também, ele falando que índio não gosta de trabalhar e por isso que índio não era escravo. Pois é, tem uns poréns por que o preto foi escravo, não é questão dele ser mais manso. A questão principalmente é o seguinte, as civilizações africanas, elas tinham, né, você para pensar, Europa, Ásia e África, elas estão bem unidas ali, né? Indígena também foi escravo, mas em muito menor número, por conta que os africanos já conheciam a agricultura, já tinham técnicas de agricultura, que era uma coisa que os indígenas não tinham esse domínio, ou seja, de certa forma era uma mão de obra qualificada, e eles eram separados dos seus grupos, eles eram colocados em tribos rivais, não tinha aquela união, o indígena já conhecia o território do Brasil, já tinha sua tribo
poderia ter uma resistência muito maior. Então você imagina, é muito mais fácil você importar os escravos da África. E a escravidão, só para deixar claro, ela teve em todas as civilizações antigas. Só que nunca teve uma escravidão baseada pela cor da pele. Sempre era questão de ou escravidão por dívida, ou era escravidão porque uma tribo ou uma civilização dominou a outra. Então você não tinha também essa escravidão massiva, por assim dizer, industrial. Não é certo falar isso, mas essa escravidão desse tamanho que teve. O que escravo veio fazer aqui? O que os pretos vieram fazer aqui no Brasil, né? Forçados, diga-se de passagem. Vieram fazer trabalhos braçais duros, igual cortar cana de açúcar, fazer os trabalhos de construir igrejas, fazer a parte da construção civil, trabalhar em ferrovia, trabalhar em minas, que é um trabalho mega desgastante. Ou seja, o trabalho pesado, o trabalho braçal, ficaram delegados aos pretos. E é uma coisa que, se a gente transportar até hoje, é o que a gente vê, né? A gente não vê muitos médicos pretos, a gente não vê advogados pretos, a gente vê mais, por exemplo, lixeiro, gente de construção civil, que é a profissão digna, mas é a profissão braçal, é a profissão menos qualificada e que paga menos. Então, isso você vê que é uma parte do passado influenciando o futuro. As pessoas ainda continuam desse jeito. Porque o governo brasileiro, ele não fez um programa para incorporar esses escravos que foram libertos pela Lei Áurea como massa consumidora. Pelo contrário, eles não só não fizeram um programa para incorporar, porque simplesmente fizeram assim: você a partir de agora você é livre, se vira. Ele não tem qualificação nenhuma, não tem estudo, é analfabeto, ele não sabe fazer nada mais do que aquilo que ele já fazia. Então muitas vezes ele trabalhava para o próprio senhor, ou às vezes nem isso, porque foi a onda da imigração europeia, imigração italiana, imigração alemã, que um dos quesitos era, um dos objetivos dessa imigração, além de conseguir a mão de obra livre, era deixar o país mais branco. Então você vê, eles ficaram mais marginalizados, né? Mais marginalizados, aliás, muito errado isso, né? Porque eles eram escravos antes, mas eles foram marginalizados, eles foram deixados para escanteio nesse período por conta disso, né? Onde que eles poderiam ocupar foram ocupados pelos imigrantes, porque eles não foram imigrantes, eles foram forçados. Como eu disse, foi a primeira vez que a escravidão foi usada com base na cor da pele, né? Tem até uma justificativa bíblica que foi usada no Brasil, foi usada nos Estados Unidos, que era a questão do negro ser um povo, do preto, né? Ser um povo amaldiçoado. Por quê? Porque eles falam que Noé teve 3 filhos, que foi Sem, foi Jafé e foi Cã. E esses 3 filhos, eles eram a base das 3 raças conhecidas na época, né? Que eram os brancos, os asiáticos e os pretos. E no caso, o Cã seria o que deu origem aos africanos. E pelo relato bíblico, ele teria debochado do pai numa caverna quando ele estava nu, e Noé amaldiçoou Cã. E você vê isso, inclusive, numa pintura histórica de Modesto Brocos, que é chamada de A Redenção de Cã, que reflete muito isso, esse pensamento dessa época, e também a teoria eugenista, né? Teoria que você tem uma raça superior e você pode fazer o ser humano ser melhor através da eugenia, que é a chamada Redenção de Cã. Você vê nesse quadro do Modesto que tem a senhora preta, ela está agradecendo a Deus
por a filha parda ter tido um filho branco, ou seja, seu neto era branco. E, ou seja, ela se livrou, a descendência dela se livrou dessa maldição. Ela conseguiu branquear a sua descendência, né? Se livrou dessa maldição da sua raça. Por quê? Essa teoria eugenista, eles tinham também muito de trazer mais brancos para se misturar e no fim de tanta mistura com branco, todo mundo se tornar branco no fim, né? Então nesse quadro ela se livra dessa maldição. Já estava na mente das pessoas a questão da inferioridade do preto, né? Pelos trabalhos inferiores que eles exerciam, obviamente por conta da pobreza, por conta da fome, da miséria que eles viviam. Muitos tiveram que recorrer a crimes, né, para poder sobreviver. É a questão estrutural aí, se você não tem pão é preferível você roubar ou, né, fazer algo pior do que você morrer de fome. Você tem interesse em continuar vivo. Então, por conta dessa cultura que acabou se gerando por conta da escravidão, houve muito preconceito, houve o racismo, e o racismo só começou a ser combatido com a lei, né, a Constituição de 1988, com uma lei de janeiro de 1989, ou seja, tem 30 anos que começou a se combater o racismo com mais força, né? Que tornou o racismo crime inafiançável. Antes não tinha essa questão. Que é onde muitas pessoas também falam que o mundo está ficando chato, né? Foi a partir de 1989 que foi instituído que racismo é crime inafiançável. Que só a partir dos anos 2000, meados ou no final da década de 90, que começou a ter programas que deveria ter sido feito lá na Lei Áurea, que é para inserir os pretos na sociedade, poder elevar essa classe social que foi desprezada por tanto tempo, né? E mesmo assim você vê hoje os paralelos, né, as cicatrizes da escravidão ainda no dia de hoje, os preconceitos, os racismos, a maior parte da mão de obra braçal, os trabalhos árduos serem dos pretos, né, que pagam menos qualificados, as profissões que são mais elitizadas terem poucos pretos, e você vê também algumas figuras igual você tinha alguns escravos ou ex-escravos que tinham uma condição um pouco melhor do que os escravos, digamos, normais, que era o negro da casa e que era também o capitão do mato. O capitão do mato era a figura do ex-escravo que era contratado porque ele já estava inserido naquele meio e ele sabia onde buscar, sabia o que ele poderia fazer para capturar os pretos fugidos, né? E a figura do negro da casa, ele era odiado porque ele era muito próximo do senhor. Então ele era o puxa-saco do senhor. Então esse puxa-saco é igual aquelas pessoas que ninguém gosta, né? O puxa-saco do chefe. Então as pessoas não gostavam. Você pode ver isso, por exemplo, essa figura naquele filme do Django Livre, que o Samuel L. Jackson interpreta o negro da casa, que servia ali mais e era mais próximo do senhor de escravos, né? É isso, essa felizmente é a triste história da escravidão no Brasil e os reflexos que ainda estão aí no dia de hoje.